E aí, mais exercício da FUVEST, esse aqui bem bacana, envolve ondulatória e MHS. Vamos ler. Lê comigo aqui, ó. O gráfico representa, num dado instante, a velocidade transversal dos pontos de uma corda, na qual se propaga uma onda senoidal na direção do eixo do X. A velocidade de propagação da onda na corda é 24 metros por segundo. Tá? Então, a velocidade da onda na corda, 24 metros por segundo. Sejam A, B, C, D e E pontos da corda. Considere, para um instante representado, as seguintes afirmações. A frequência da onda é 0,25. 2. Os pontos A, C e E têm massa, aceleração, tal. Tá bom. Então vamos lá, vamos julgar as afirmações uma por uma aí, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Quando a gente estuda o MHS, é o seguinte, né? Você pega lá uma corda, se eu pegar uma corda, né? E eu puxar essa corda aqui, puxa a corda aqui para cima e soltar, né? A corda começa a vibrar, tá certo? E aí você tem uma onda que se propaga para lá, beleza? Só que os pontos da corda, eles vão ficar subindo e descendo, tá? Então os pontos da corda, em si, os pontos executam apenas MHS. Tá? Então o ponto da corda fica oscilando para cima e para baixo. Se você reparar, esse movimento é um movimento harmônico simples. E quando você estuda o MHS, você faz até uns gráficos, mas é o gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui não é velocidade em função do tempo. Olha que legal, ele está dando para a gente o gráfico da velocidade ao longo do comprimento da corda. Tá? Então vamos com calma. Bom, primeira coisa que ele afirma aqui, a frequência da onda é 0,25 Hz. Então, o que a gente pode tirar deste exercício aqui, deste gráfico aqui, ó? Eu tenho aqui uma oscilação, né? E aí, uma coisa que é sempre válida é o seguinte, quando o cara der gráfico, figura ou um quadriculado da onda, você vai olhar para a grandeza na abscissa. Se a grandeza na abscissa for comprimento, dá para você identificar o comprimento de onda. Se a grandeza na abscissa for tempo, dá para você achar o tempo de uma oscilação, tá? Que é o período. Então, se for comprimento, dá para achar o comprimento de uma oscilação, que é o lambda. Se for tempo, dá para achar o tempo de uma oscilação, que é o período, tá? Então, se eu começar a contar a oscilação a partir aqui do zero, ela vai terminar aqui, tá certo? Bem aqui no pontinho E. Tudo bem? Vamos vencer aqui do zero. Terminou aqui no pontinho E, tá? Então isso é uma oscilação completa, tá? Então o que a gente tem aqui no eixo X é comprimento. Então aqui do ponto A até o ponto E eu tenho um comprimento de uma oscilação, que é o comprimento de onda, de 0 até 8 metros. Então ele está me dizendo aqui que o lambda vale 8 metros. Aí ele falou no texto da questão que a velocidade da onda é 24 metros por segundo, tá? E ele quer a frequência, então basta usar a relação fundamental, né? V é lambda vezes F. A velocidade é 24, o lambda é 8, eu quero achar a frequência vai dar 3 Hz. Tá? Então, afirmação número 1, a frequência da onda é 0,25 Hz. E essa afirmação é falsa, tá? A frequência é 3 Hz. A frequência aqui, 3 Hz. Tudo bem? Afirmação número 2. Os pontos A, C e E têm máxima aceleração transversal em módulo, tá? Então, o que os pontos A, C e E da corda têm, tá? Então, vou lá. O ponto A tem velocidade 0, o ponto C tem velocidade 0 e o ponto E tem velocidade 0. E os pontos da corda oscilam, cada ponto da corda oscila em MHS. Então você vai ter que lembrar de um quadro conceitual muito bom que a gente vê na aula de MHS, tá? Então vamos relembrar esse quadro aqui, ó. Então imagina que o bloquinho esteja oscilando, né? Aqui é a posição de repouso, tá? E no meio a posição de repouso. Aí eu peguei o bloquinho, tirei da posição de repouso, puxei ele um pouco, soltei, tá? E aí ele ficou oscilando em MHS, tá? Então vamos analisar quem que é o X, quem que é o V e quem é a aceleração do bloquinho nessas três posições.
O bloquinho ele oscila entre x igual a mais azão, x igual a menos azão, tá? Onde azão é a amplitude. Então, se eu peguei o bloquinho, puxei 2 centímetros para cá e soltei, ele oscila entre mais 2, menos 2, mais 2, menos 2. Se eu pegar o bloquinho e puxar 3 centímetros e soltar, ele oscila entre mais 3 e menos 3, mais 3, menos 3. Beleza? No caso da corda, eu estou puxando a corda para cima, né? Ele falou em algum momento que o gráfico representa os pontos da corda, né? Então, isso, a corda está na horizontal, eu puxo a corda para cima, né? E os pontos da corda ficam oscilando. Então, se eu puxei a corda 2 centímetros para cima, na hora que eu soltar o ponto da corda, ele oscila entre mais 2, menos 2, mais 2, menos 2. Beleza? Bom, volta para o MHS aqui na horizontal. Na corda está na vertical. No meu exemplo está na horizontal. Na horizontal, o bloquinho ele vai oscilar para cá e para lá. Em que pontos o bloco inverte o sentido de movimento? Nos extremos. Então, ele tem que parar. Então, nos extremos, a velocidade é 0, tá? E no meio, quanto vale a velocidade do bloquinho? Vale velocidade máxima, vale mais ômega A, né? E a velocidade mínima no meio é menos ômega A, tá? Onde ômega é 2π vezes F, ou 2π sobre o período, e A é a amplitude, tá? Então você tinha que lembrar disso, tá? Isso vem lá da aula de MHS. Então no ponto médio, o bloquinho passa com a velocidade máxima em módulo, ômega A. Mas como a gente orientou para cá positivo, então a velocidade do bloco vai ser mais ômega A quando ele passa pelo meio indo para o lado positivo e menos ômega A quando passa pelo meio indo para o lado negativo. Beleza? E a aceleração do bloco é o seguinte, né? Se você pode pensar, por exemplo, na força, tá? Nessa ponta aqui, ó, a força elástica aponta para lá, né? A força elástica aponta para lá. Ela é a resultante. Se a resultante é horizontal para a esquerda, a aceleração vai ser horizontal para a esquerda, tá? Como eu convencionei para a direita positivo, a aceleração vai ser negativa. E vale quanto? Nesse caso, menos ômega ao quadrado razão, tá? Essa é a aceleração mínima. No meio, a resultante é 0, então a aceleração é 0. Na outra ponta, a resultante vai apontar para o lado direito, né? A força elástica vai apontar para o lado direito, então a força elástica vai ser positiva, a aceleração vai ser positiva também. E vale quanto mais ômega ao quadrado razão, tá? E essa aceleração é a aceleração máxima. Então, na verdade, gente, eu só estou recordando esse quadro, tá? A deduçãozinha desse quadro a gente vê lá na aula de MHS. O que você tinha que lembrar para resolver esse tipo de exercício? Tem que lembrar esse quadro conceitual, tá? Então vamos lá, volta para a afirmação número 2. Os pontos A, C e E têm máxima aceleração transversal em módulo. Os pontos A, C e E têm velocidade 0. Então, vou para o meu quadro. Quais os pontos em que a velocidade é 0? Nos extremos, tá? E ele está se referindo ao quê? Aceleração. Se a velocidade é 0, a aceleração ou é mais ômega ao quadrado razão. Se a velocidade é 0, a aceleração é menos ômega ao quadrado razão, tá? Mas em módulo, tirando o sinal, vai ser ômega ao quadrado razão e é o valor máximo. Então essa afirmação ela é verdadeira. Tudo bem? De novo, do gráfico, eu identifiquei que os pontos A, C e E do gráfico têm velocidade 0. Aí eu venho aqui, velocidade 0, e ele está perguntando da aceleração. Quando a velocidade é 0, a aceleração é mais ômega ao quadrado razão, e velocidade 0 menos ômega ao quadrado razão. Mas como ele falou em módulo, eu tiro o sinal, ômega ao quadrado razão. Então, tanto aqui como ali, toda vez que a velocidade for 0, a aceleração em módulo é máxima. Então, a afirmação 2 é verdadeira. Beleza? 3. Os pontos A e C e E têm máximo deslocamento transversal em módulo. De novo, os pontos A, C e E têm velocidade 0. Agora ele está perguntando deslocamento, ele está perguntando o x. Quando a velocidade é 0, o x é menos razão, ou velocidade 0, x mais razão. Em módulo, mais razão menos razão, em módulo é razão, que é o maior valor possível. Então a afirmação ela é verdadeira também. Tudo bem? Então, ele de novo, né? Falou para mim pontos A, C e E, que tem velocidade 0, aí eu tenho o quadro na minha cabeça, se a velocidade é 0, o deslocamento transversal máximo é o x, né? É menos razão e mais razão, né? Só que em módulo, tirando o sinal,
vai ter o valor máximo nas duas pontas em módulo. Tá? Então a afirmação é verdadeira. E 4, todos os pontos da corda se deslocam com velocidade 24 metros por segundo na direção do eixo X. Mentira! De jeito nenhum, tá? Se os pontos da corda estão deslocando com a mesma velocidade, a corda está em movimento. O cara está tirando a corda com 24 metros por segundo? De jeito nenhum, tá? A onda transporta energia, não transporta matéria. Quando a onda passa, os pontos da corda oscilam, mas a corda não vai junto com a onda. A onda transporta energia, não transporta matéria. Beleza? Então 2 e 3 verdadeira. Afirmação 2 e 3 verdadeira. Resposta alternativa C, tá? Exercício de MHS, bem conceitual. Lembre-se deste quadro, tá? Guarde este quadro conceitual. Ele resolve um monte de exercício de MHS. Beleza, gente? Valeu?